Olá pessoal, aqui é o professor Ezequiel e vamos para mais uma aula de produção limpa e mais limpa. A aula de hoje a gente vai abordar um pouquinho mais sobre a avaliação e a implementação do programa de produção mais limpa dentro de uma empresa. Bom, como a gente tinha visto nas nossas últimas aulas, existem várias etapas para a implementação do programa de produção mais limpa dentro de uma indústria, de uma empresa em si. A gente já sabe que ela pode ser aplicada em diversos setores e existe toda uma escala de etapas de implementação. Vai lá do planejamento, diagnóstico, pré-avaliação, avaliação, viabilidade e implementação. O que a gente vai focar hoje vai ser a parte de avaliação, em parte, vamos finalizar essa parte aqui. Vamos para a parte de estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental, tá? E depois vamos focar na nossa fase de implementação, monitoramento, relatórios finais e tal, ok? Vamos lá então. Na parte da avaliação propriamente dita, dentro de um processo de produção mais limpa, a gente precisa focar em diferentes pontos, como por exemplo, a análise quantitativa e o estabelecimento dos indicadores, que a gente viu na nossa última aula, certo? Depois, a gente precisa focar na identificação das causas. Ou seja, beleza, focamos no lançamento de efluentes na nossa indústria. Ok, por que a gente gera efluente? Existe um determinado setor, existe um equipamento. A nossa geração de efluente ela é dependente do quê? Só do nosso processo produtivo? Ou eu posso, de alguma forma, otimizar isso? Reduzir essa geração de efluente industrial. Como funciona? A gente precisa identificar essas causas. Tá? Depois, identificação e seleção das opções de produção mais limpa. Se eu já sei aonde acontece esses elementos, quais são as possíveis soluções que eu posso ter para conseguir minimizar ou transformar ou até mesmo extinguir esse lançamento de efluentes, ou essa geração, certo? Então, na identificação das causas, a gente vai se perguntar, muito bem, eu gero resíduo, eu gero efluente. Como eu gero efluente? Como eu gero resíduo? Beleza, por que eu gero resíduo? Qual que é o processo? Existe alguma falha? É natural? O meu concorrente ele gera isso também? Como funciona essa situação? Em qual etapas eu vou gerar meu resíduo? Quando que eu gero esse resíduo? Esse resíduo é gerado em determinada hora do dia ou determinado dia do mês porque executa tal processo. Ok, isso pode ser de uma forma natural ou também pode acabar sendo por uma falha específica, Sei lá, você percebe que tem um aumento de 30% na geração de resíduos na terceira semana do mês. E você sabe, depois você vai a fundo e percebe que existe uma rotatividade de trabalhadores naquele setor. E curiosamente, sempre na terceira semana do mês, o Jorge está operando determinado equipamento. E o Jorge, sei lá, por ele ter pouca experiência, por N motivos, e tal, ele acaba sendo responsável, por uma grande perda de material. Então é preciso a gente identificar essas pequenas falhas. Porque muitas vezes o próprio Jorge não sabe que ele está fazendo as coisas erradas, porque o processo dele está sendo executado. Mas como ele não avalia quanto está sendo perdido nesse processo, ele acaba não reportando isso para o seu gerente ou coisa assim. São diferentes situações que a gente precisa avaliar em loco, certo? Beleza. Um exemplo disso é a escolha de matérias-primas de baixa qualidade. Por exemplo, o gestor decidiu reduzir o custo de produção do seu produto, fazendo com que ele acabe comprando uma matéria-prima de uma qualidade um tanto quanto duvidosa. Por exemplo, ele vai fazer uma empresa de sabonete e ele precisa comprar hidroxissódio ou soda cáustica. Então ele decide comprar de um produtor que não havia nenhum controle de qualidade. É o cara lá, um amigo do vizinho do tio.
o que acaba acontecendo? Esse produto sai, né, por um preço menor. Inicialmente dá a entender que ele vai acabar reduzindo, né, o teu custo produtivo. No entanto, o que acaba acontecendo? Você acaba não sabendo qual seria a real concentração daquele produto e podendo ter muitas impurezas lá dentro. Talvez nesse hidroxissódio exista apenas 700 gramas de hidroxissódio. E esses 300 gramas extra acabam sendo impurezas que não vão fazer a reação esperada lá no sabonete. Consequentemente, o que a gente vai acabar tendo? Muitas falhas, né, durante o processo produtivo, bastante resíduo, talvez pode impactar na qualidade do produto final, dentre outras, né, situações lá dentro. Então é importante a gente avaliar isso. Vale a pena eu comprar um produto mais barato ou talvez eu precise focar um pouquinho mais na origem, né, na qualidade daquele produto? A gente precisa balançar. Claro que se a gente conseguir o mesmo produto com um preço muito mais atrativo, ótimo. Se não, né, a gente precisa ponderar essa situação. Outra coisa que também pode variar, né, nosso produto é más condições de armazenagem. Talvez esse produto não possa ficar em contato com água. Talvez esse produto não possa ter uma armazenagem com muita carga sobre ele. Isso vai acabar impactando na qualidade desse produto. Então, a gente precisa ficar atento a evitar, né, esse tipo de situação, né, redução de perdas mesmo, devido ao mau uso da matéria-prima. Então, isso é relativamente muito básico dentro do processo gerencial. Outro elemento, né, por exemplo, são proporções inadequadas, né, entre resíduos e produtos. Imagine que você compre uma placa de aço de 3 metros por 2 metros e você efetivamente, o teu produto vai acabar utilizando, sei lá, 1,5 metro, 2 metros quadrados dessa chapa. Porque a tua peça ela é muito grande, ela é inteira e tal, então tu acaba tendo muitas rebarbas. Nossa, isso é muito complicado de ser resolvido. Tu vai ter muito desperdício. Porque você comprar um produto, digamos assim, novo e tal, aquelas chapas, elas vão ter um valor mais elevado. Aquelas suas rebarbas, elas vão ser vendidas a preço de sucata. Então vai ser perdido muito recurso financeiro nessa situação. Então a gente precisa avaliar muito a questão do design do produto. Talvez se eu estou tendo muito desperdício, se eu mudasse o design desse produto, se o meu processo produtivo fosse um pouco adequado para eu otimizar o consumo da minha matéria-prima. Como eu posso fazer isso? Talvez uma mudança de embalagem, talvez alguma troca de produto mesmo, não sei. Talvez se você pensa num produto que não vai ser muito fácil de desmontar depois para fazer um processo de reciclagem, caso a empresa trabalhe com logística reversa, também é interessante. Mas e como você pode pensar nisso? Talvez, numa hipótese, a gente pode pensar em montar um produto que após ele terminar a sua vida útil, a pessoa possa descartá-lo de volta na companhia, né? Que é todo o princípio do sistema de logística reversa. Se você pensar no design do produto que possa ser desmontado e readequado enquanto a reciclagem ou reuso, né, de algumas peças em algum procedimento, pode ser que isso acabe tornando, né, o reaproveitamento desse material muito mais atrativo para a empresa, aumentando o teu lucro, né, a tua margem de lucro ao final do processo. Outro elemento também, questões operacionais, sabe? Muitas empresas acabam não avaliando quanto se consome de água, quanto se consome de energia. Eles simplesmente vão lá, pagam a conta, reduzem aqui, apenas vão acabar verificando lá no final. Nossa, dobrou minha conta de um mês para o outro. E isso eles acabam levando em consideração. Mas dificilmente eles vão lá, avaliam se o produto, se o equipamento está consumindo a energia que ele deveria estar consumindo, se existem algumas perdas lá no meio do processo, como pode ser organizado, certo?
Alguns elementos muito também práticos de serem aplicados é o acionamento desnecessário, né, de equipamentos. Talvez num determinado processo produtivo, aquele equipamento específico ele não precise ficar ligado todo o tempo. Ele trabalhe, como ele tem uma taxa de produção maior do que outro, talvez a gente possa trabalhar em batelada. A gente vai trabalhar na produção de X quantidades de produto e jogar esse produto no processo subsequente, talvez numa taxa um pouco mais acelerada, não precisando aquele equipamento inicial ficar trabalhando 24 horas ou, sei lá, num tempo excessivo, gastando energia, gastando tempo, enfim, e tal. Falta de manutenção preventiva é uma das coisas mais comuns que acontecem dentro de uma empresa. Porque às vezes o gestor ele acaba, mas funciona, troca depois. O manual diz que é para trocar a cada 3.000 horas. Mas já estamos rodando a 10, 12 e não está dando nada, nunca deu problema. O que vai acontecer? Pode acabar complicando o motor daquele equipamento e a gente pode até acabar perdendo todo o equipamento, né? Não valendo nem a pena mais fazer o processo de manutenção posterior, né? A recuperação do motor, enfim, e tal. Outro elemento, falta de informações de ordem técnica e tecnológica. Às vezes, isso não é já tão comum em empresas mais consolidadas. Porém, eles precisam. Existem muitas falhas de organização, de processo, de sequência, de fluxo. Empresas menores, elas tentam, um funcionário, um grupo de funcionários faz isso, outro grupo de funcionários faz aquilo, daí eles vão ali, para o equipamento, vai buscar um negócio aqui, para outro equipamento, vai fazer outro negócio lá. Enfim, não existe um fluxo. Isso acaba fazendo com que se perca tempo, talvez se perca material, vários desvios dentro do processo produtivo. Isso, claro, vai depender muito do porte da empresa, da organização da empresa, dentro como um todo, né? Enfim. Causas aí relacionadas aos resíduos, né? Por exemplo, se a gente tem uma geração de resíduos classe 2, tá? E a gente tem, numa linha produtiva também, na mesma linha produtiva, temos geração de resíduos classe 1, perigosa. Dependendo da forma de gestão que é avaliado nesses resíduos, a gente vai ter uma mistura desses dois materiais. Então, o que isso vai acabar ocasionando? Um custo elevadíssimo da disposição final. Porque você tem um resíduo classe 2, gesso, cal, sei lá, um elemento que possa vir a ter alguma reação, né? Ou até mesmo classe 2B, que seria o inerte, né? Misturado com resíduos classe 1, tintas, solventes, óleos, enfim. No momento que um resíduo classe 2A ou classe 2B acaba entrando em contato com o resíduo classe 1, ele se torna um resíduo classe 1. Então a gente vai ter um custo muito maior de disposição do que se a gente simplesmente fizer uma gestão adequada, uma separação, um treinamento e tal. A gente precisa avaliar isso, né, para não ter um custo tão elevado de disposição final. Outra coisa é a própria, né, a desconsideração do potencial de reuso de alguns resíduos. Porque às vezes, no mesmo processo produtivo, você acaba usando aquele subproduto. Só que, ao invés de você fazer uma separação, uma agregação e tal, colocando aquele produto de volta no processo produtivo, o gestor acaba simplesmente descartando aquele material e usando um material de primeira linha, né? Um material novo, estocagem. Um caso muito prático nessa situação foi observado numa empresa que fazia embalagens plásticas para alimentos e para sacolas de mercado mesmo. O que acontecia? Para a sacola de alimento, eles precisavam ter todo, né, um controle de CIF, né, da parte de qualidade alimentar, evitando contaminações, porque afinal aquela embalagem ficaria em contato direto com o alimento. No processo produtivo, eles acabavam tendo perdas de plástico, né, durante o processo de extrusão e tudo mais. Esse material, antigamente, ele era simplesmente pegava-se e descartava e deu, se pagava para fazer esse descarte.
Dentro desse processo, a empresa observou uma oportunidade de produção mais limpa. O que eles fizeram? Eles pegaram esse material que estava sendo descartado, eles picavam aquele material, eles compraram uma extrusora, eles derretiam aquele material até um ponto de moldagem e eles faziam o processo de extrusão, criando novamente os pellets de plástico. Esses pellets, como já haviam tido uma certa contaminação, né, não poderiam mais ser utilizados como embalagem de alimentos, eles usavam ele como matéria-prima para a produção de sacolas de mercado, né, para que possa ser utilizado como transporte, né, e que não vá causar problemas, né, às pessoas. Sim. Então, outra coisa, não há recuperação de energia nos produtos resíduos e emissões. Alguns produtos, né, alguns resíduos, a gente acaba tendo propriedades caloríficas, né, como o caso de madeira, como o caso, às vezes, de alguns resíduos de alho, que se a empresa possui uma caldeira, pode ser, né, reutilizado em algum ponto, dependendo do tipo de caldeira, dependendo da empresa que se está trabalhando, né. Então, outro elemento muito forte, esse ponto aqui é o mais crítico, no meu ponto de vista, dentro de uma implantação de projeto de produção mais limpa, tá? Recursos humanos não qualificados, falta de segurança do trabalho, exigência de qualidade, né, e treinamento inadequado, não teve, o cara simplesmente foi contratado, tu tem que marretar nesse ponto aqui, e acabou. Tá? Dependência crescente, né, do trabalho terceirizado e tal. O que a gente acaba tendo? Muito desperdício de material, muita falha, então tem que ser descartado, acaba ficando um produto de segunda linha, né? E isso acaba complicando muito o nosso processo produtivo. Essa ideia de simplesmente contrata, bota ele de frente e vá trabalhar, isso é uma questão extremamente ultrapassada. Nas indústrias hoje em dia, né, nas empresas, a tua eficiência vai ser o fator decisivo para a empresa fechar nos próximos meses ou criar uma filial, ampliar, né, suas estruturas. No momento que a gente consegue ter uma boa gestão, um bom aproveitamento de recursos, a gente acaba reduzindo muito os nossos custos de produção, consequentemente aumentando nossa margem de lucro e permanecendo mais tempo no mercado, né? Mais uma, capital. Isso é complicado um pouquinho, né? Às vezes a parte de escassez, né, de investimentos acaba complicando um pouco na nossa otimização do processo produtivo. Estamos no meio de uma crise, não vamos ter recursos, vamos ter que apertar o cinto para conseguir produzir da maneira clássica. Ok, isso é também possível, né, de acontecer. Porém, algumas medidas de produção mais limpa não necessitam de um investimento alto ou muitas vezes nem necessitam de investimento. Simplesmente a gente pode fazer um processo de readequação do sistema para otimizar nossa produção. Podemos fazer escalas, né, como a gente viu na nossa última aula, de prioridades, né, baseadas como o nosso principal valor, o investimento, certo? Muitas vezes ali o foco exagerado no lucro, sem preocupações, tu acaba tendo geração exagerada de resíduos, geração exagerada de efluentes e emissões. E se o órgão ambiental não é fiscalizador, não é cri-cri, fica em cima, forçando com que a empresa se adeque, isso acaba muitas vezes, assim, eu acredito até que 90% das vezes, ficando em segundo plano, né? Porque o foco do proprietário é o quê? É geração de receita. Se ele ficar gastando com tratamento, com efluentes, com resíduos, essa margem acaba caindo, né? Então é mais fácil você simplesmente ignorar a existência do que fazer efetivamente o tratamento, né, os controles. Por isso que a fiscalização ambiental é extremamente importante durante um processo de gestão ambiental, de produção mais limpa, análise de ciclo de vida e todos esses processos mais ambientalmente adequados, né, corretos, enfim.
nesse ponto o Rio Grande do Sul tem até uma vantagem frente a muitos estados, né? O nosso órgão ambiental, a FEPAM, ela é bem mais restritiva nesses quesitos, o que facilita o nosso também convencimento, né, para a implantação de um processo de produção mais limpo. Outro elemento, né, como a gente também já tinha falado, fornecedores, parceiros comerciais, né, pode acabar causando, se não tiver padronização, se não tiver intercâmbio de parceiros comerciais, né, a gente continua comprando só das bombonas, sabendo que talvez ou o nosso fornecedor, ou quem sabe até outro fornecedor de mesma qualidade, apresente uma situação que eu não vou gerar esse tipo de resíduo aqui, que seria o papelão, né? E ao mesmo tempo eu vou ter um desconto como é uma embalagem retornável, né? O nosso fornecedor não vai precisar comprar essa matéria-prima, isso vai acabar tendo uma redução no nosso preço de compra, né? Desse produto. O know-how, como fazer do processo. Às vezes as empresas acabam simplesmente, vamos começar a produzir, no Brasil principalmente assim. O pessoal acaba não se preocupando na etapa de planejamento, de fiscalização, de pensar em como vou executar tal atividade. Ele simplesmente compra o equipamento e começa a produzir. Isso acaba gerando muito desperdício, como a gente pode ver nessa imagem aqui, né? Não adianta a gente ter um equipamento de última geração se a gente não souber operar, né? Ou da mesma forma, não adianta eu ter muito conhecimento num determinado equipamento e esse equipamento ser extremamente ultrapassado. Precisamos avaliar esse tipo de processo. Beleza, depois que a gente já verificou ali onde, quando, por que a gente gera o resíduo, em todos esses aspectos que a gente acabou abordando aqui, daí a gente vai, ok, o que precisamos fazer? Quais seriam as nossas opções de produção mais limpa? Junto lá com o seu time, né, a gente começa a discutir essa relação. Temos lá a nossa tabela de seleção de prioridades, temos a nossa pré-avaliação. Agora a gente pode começar a implantar mesmo quais seriam as nossas estratégias, né, de redução. Como a gente pode fazer para não gerar mais resíduos? Ou para gerar menos resíduos? Como que a gente pode daí reduzir, né, como eu falei ali, a geração de resíduos? Podemos reciclar internamente, pegar aquele resíduo que a gente gera aqui e colocar em outro processo? Ou será que a gente vai ter que reciclar externamente? Mandar para uma outra empresa fazer esse processo para nós? Qual desses elementos acaba sendo mais vantajoso? Precisamos sempre relacionar as causas, né? Por que estamos gerando resíduo? Por que estamos consumindo mais energia? Por que estamos gerando efluente? Entra lá, nossas matérias, né? Substituição de matéria-prima ou eliminação de materiais perigosos, pode ser uma opção. A tecnologia, o nosso equipamento ele é adequado para aquele processo produtivo ou existem equipamentos mais precisos e otimizados, né, para isso? Práticas, a gente pode mudar nosso procedimento operacional padrão ou vamos continuar, ou é necessário continuar naquele método antigo que a gente vinha fazendo na empresa? O produto. O nosso produto, como é que é a composição? Eu posso alterar nosso produto? Posso ver a durabilidade? Eu posso fazer um reprojeto, uma reestrutura, né? Como a gente tinha falado. Volta o equipamento antigo, a gente remanufatura ele, né? E vende para uma outra forma de consumidor, sabe? Um produto remanufaturado com uma determinada garantia, né? Mas com um preço muito mais acessível. Como poderíamos fazer nesse sistema? Os resíduos daí. Vamos fazer reciclagem interna, reciclagem externa ou talvez até reuso desse produto? A gente vai seguir mais ou menos estes níveis de produção mais limpa. Como o mais comum, né? As empresas acabam focando no nível 3 inicialmente. Porque ele acaba sendo mais rápido, mais fácil de ser realizado, né? E daí a gente entra nos ciclos biogênicos, né? Compostagem, encaminhamentos e tal, ou a parte de reciclagem externa, né? Temos um metal, temos plástico, temos outros elementos que vão para uma outra empresa ou mesmo um setor especificado do nosso grupo
para fazer o processo de reciclagem, né? E daí vai, estruturas, materiais, como pode ser reaproveitado esse sistema. Se não der para fazer o processo de reciclagem, daí ele vai para uma destinação final e não se tem muito o que fazer, né? Vai ser pago para fazer a destinação do material. Se for resíduo classe 1, a empresa vai ficar responsável para o resto da vida lá. No nosso segundo nível, temos a reciclagem interna. Ótimo, se eu consigo reciclar internamente, todo aquele custo de transporte, de lucro de terceiro acaba sendo eliminado. Isso acaba aumentando minha margem de lucro interna, correto? Então, é um perfil interessante da gente avaliar também. Claro, precisa avaliar, precisamos comprar equipamentos, precisamos treinar pessoal, vale a pena, não vale a pena. Sempre precisamos ver uma avaliação do processo econômico nessa situação aqui. E temos o nível 1, né, que seria o principal, que seria a redução na fonte. Né? Para fazer redução na fonte, daí vai, ou modifica o produto, ou modifica o processo. Nessa modificação do processo, daí vai boas práticas de produção, substituição de matéria-primas, modificação de tecnologia, como a gente havia comentado anteriormente, certo? Dentro das seleções das melhores opções, né, de produção mais limpa, a gente precisa focar em ou eliminar ou minimizar os resíduos, efluentes, emissões que são gerados no nosso processo produtivo. O foco é o nível 1, certo? Se a gente precisar começar pelo nível 3, ok, começamos pelo nível 3, mas sempre focar em atingir o nível 1 em algum momento, certo? Pensando também em modificações no processo e no produto. Tá? Quando a gente pensa lá no nível 3, ele parece até um tanto promissor, porque assim, se eu não tenho gestão nenhuma, eu implantar um nível 3 na minha empresa está mais do que excelente. Né? Então vamos lá. Suponha que você tenha, né, uma empresa que utiliza barras de aço, né, gerando como resíduo, né, as pontas dessas barras, né, sucata metálica e tal, que são em sua totalidade encaminhadas para reciclagem externa. Pega aquele material e destina para os sucateiros, né, que eles vão ali, você vende aquele material. Suponha também que você compra 100 kg de barras de aço por R$ 1,10 e vende 30 kg dessas pontas de barra a 25 centavos o quilo. E aí a gente pensa, ótimo, então quer dizer que eu estou pegando aquele resíduo e eu estou gerando receita com aquele resíduo. Né? Ótimo, isso é interessante, correto? Seria um bom negócio? Bom, pensando, né, nessa avaliação específica, considerando uma análise em nível 3, se a gente vai comprar 100 quilos dessas barras a um custo de R$ 1,10, nosso custo, né, de matéria-prima vai ser R$ 110, correto? Considerando que temos uma perda de 30 quilos de material para cada 100 quilos de matéria-prima consumida e que vamos vender ela, né, a 25 centavos de real, a gente vai ter um lucro de R$ 7,50. Porém, muitas vezes a gente vai ter que fazer um transporte dessa matéria-prima até o local. Se o transporte custa 13 centavos o quilo, vamos ter um custo de transporte de R$ 3,90. Efetivamente, nosso ganho com essa venda de produto será de R$ 3,60. Isso parece um tanto quanto, olha, nossa, eu tinha um resíduo e agora estou agregando valor com isso. Ótimo! Beleza. Se a gente pensa na redução, né, dessa geração de resíduos, né, ao invés de gerar 30 quilos desses 100, agora a gente está gerando 15. Né? O nosso custo de disposição vai para R$ 1,95, porque tem menos resíduos para ser disposto, né? E o nosso valor de venda também cai pela metade, né? R$ 3,75. Efetivamente, nosso lucro com o resíduo cai para R$ 1,80. Nossa, mas que droga, estou perdendo receita, né, com o resíduo. Antes eu ganhava R$ 3,60, agora estou ganhando R$ 1,80. Nossa, isso não parece ser bom. Se a gente leva isso para o nível 1, que é a nossa inexistência de geração de resíduos, quer dizer que de 100 kg de barras de ferro que eu compro, eu acabo aproveitando os 100 kg. Efetivamente, se eu levo em consideração o meu lucro na venda de resíduo, eu vou chegar a zero. Então, nossa, isso será um péssimo negócio.
Claro que não, né? Pense, eu estou pagando R$ 1,10 o quilo, para depois eu vender o meu resíduo a 25 centavos o quilo. Se eu conseguir aproveitar 100% da minha matéria-prima, eu vou acabar tendo um lucro muito maior do que vendendo esse resíduo a um preço de 25 centavos o quilo. Em resumo, né? Você imagina, no primeiro ponto, que tem um bom negócio a nível 3, porque você está vendendo resíduo, né, para uma reciclagem externa. Depois, você percebe, né, que isso não é tão interessante assim. Você está perdendo recursos, né? Ao invés de você ganhar R$ 3,60, você está perdendo R$ 33, porque esses 30 quilos que você está ganhando 25 centavos, você pagou R$ 1,10. Então, você pagou R$ 33 para ganhar R$ 3,60. Não faz sentido, né? No momento que tu chega lá no nível 1, que você não gera mais resíduo, você aproveita tudo isso. Então você tem um ganho acima de 4 vezes do que você ganhava na venda de resíduos. Então sim, vale a pena você eliminar toda a tua geração de resíduos durante o processo produtivo, né? Então, dessa forma, a gente começa a avaliar os conceitos de produção mais limpa. Beleza, chegando agora aos estudos de viabilidade. São 5 passos básicos, tá? Aí começa a nossa análise preliminar de viabilidade, a gente começa aquele brainstorming, né? Olhando, eu quero fazer essa implantação, talvez isso aqui seja interessante, daí tu começa a fazer será que vai dar certo? Começa toda aquela tempestade de ideias. Depois tu vai para o estudo de viabilidade técnica. Eu consigo fazer isso? Eu tenho treinamento para fazer isso? Eu tenho pessoal para conseguir aplicar essa medida? Viabilidade ambiental. Se eu implantar essa tecnologia, eu vou ter benefícios ambientais? Eu vou ter redução? Vou diminuir meus impactos ambientais com a aplicação dessa técnica? Viabilidade econômica. Se eu implantar isso aqui, eu vou ter benefícios econômicos? Eu tenho capital econômico para conseguir implantar essa técnica? Como funciona isso? Tá? E no quinto, daí você começa a fazer a seleção das oportunidades viáveis, né, para a implantação do sistema. Na análise preliminar, tu vê lá todas as possíveis opções, né, a serem avaliadas, né, a técnica ambiental, a econômica, né, qual que eu posso focar primeiro? Daí você vai do ecotime decidir qual que é o foco inicial. Estamos durante uma crise, vamos focar primeiro na questão econômica, depois na técnica, depois na ambiental. Depende de qual que é a visão, né, do grupo de execução. Na viabilidade técnica, temos aí qual que é a medida, né, o impacto dessa medida no meu processo, na minha produtividade, na segurança de produção. Isso vai impactar significativamente quanto? Daí a gente começa a estabelecer aquelas notas, né, de maior para menor, como a gente viu na nossa última aula, né, usando lá um método de Guth ou qualquer outra matriz de interação, né. Essa minha metodologia que eu quero implantar, ela exige muita manutenção? Ela é cara para fazer a manutenção? Eu preciso trazer um técnico lá do Japão para fazer essa minha manutenção? Como funciona essa situação aqui? Quais os efeitos dessa minha nova medida sobre os funcionários da minha empresa? Eles vão aceitar? Eles não vão se sentir um pouco acuados? Eles vão ter afinidade com essa nova técnica, com esse novo equipamento, com esse novo procedimento? Eu vou ter o treinamento necessário para aplicar isso? Como vai funcionar essa situação? Como que a gente vai contratar? Vamos ter que fazer um rodízio? Vamos ter que fazer um pensamento de treinamentos? Como vai ser o procedimento dessa nova tecnologia? Eu tenho as licenças ambientais, municipais, nacionais, né, para usar essa metodologia? Ou isso está fora das minhas normas técnicas ou de licenças de uso? Eu consigo fazer controle, né, dessa técnica? Como é que eu vou conseguir elaborar ela e aplicar e fazer o monitoramento disso depois? A viabilidade ambiental. Essa é um pouco mais palpável para nós, engenheiros ambientais, né? Esse impacto vai ser positivo ou negativo? Qual é a margem de impacto? Alta, baixa?
De novo, a gente pode utilizar uma matriz de interação. A gente vai avaliar, né, a qualidade dos resíduos, efluentes, emissões, tanto atmosféricas quanto, né, sonoras e tal. Sempre focando na redução de toxicidade e focando também na reutilização, né, de determinados componentes, para minimizar o impacto, né, ambiental, a pegada ecológica desse sistema. Tá? Dentro da viabilidade ambiental, a gente precisa avaliar a quantidade dos resíduos, efluentes e emissões, né, que vai ser reduzida. Eu vou reduzir 30%, 20%, 5%. Pode ser tua meta ou pode ser já uma projeção baseada em testes anteriores, em estudos de caso, enfim, tem várias possíveis aplicações. Redução, né, na utilização de recursos ambientais. Se eu mudar esse processo, quanto eu vou deixar de consumir, né, do meio ambiente? Isso pode vir a ser muito interessante quando a gente vai fazer uma renovação, né, de uma licença ambiental, né, para a empresa em si. Avaliação de ciclo de vida. Com essa alteração, eu consigo otimizar o ciclo de vida do meu produto, ao invés de ele simplesmente encerrar aqui no fim da vida, talvez ele possa retornar, né, se tornar um recurso e virar um sistema cíclico, né? Beleza, os benefícios ambientais, daí a gente ia entrar, consumo total da matéria-prima aço, índices antes da P mais L, eu tinha um consumo de 288 mil quilos, agora eu vou, com esse novo produto, né, eu vou ter 216 mil quilos de consumo. Uma redução de 72 mil quilos, ou 72 toneladas. Isso vai gerar o quê? 25% de redução. Ótimo! No meu resíduo, antes eu gerava 81 toneladas de resíduo. Agora eu estou gerando 42, uma redução de 38 toneladas, equivalente a 47% de redução. E assim sucessivamente, né? Se a gente vai fazer relações e tudo mais. Na viabilidade econômica, aí entra um fato que já é um pouco mais entendido, né, pelo gestor, que é qual das opções se paga quando eu quero implantar ali dentro. Isso aqui normalmente é o pilar que convence mais a gerência, ok? Beleza, quanto investimento vai ser necessário? Qual que vai ser o custo operacional, né, e as receitas projetadas se eu implantar essa tecnologia? Qual vai ser o payback, o tempo de retorno do meu montante investido? Para calcular ali, a gente vê o nosso investimento, né, o nosso custo atual menos o nosso custo desejado. A gente vai ter, né, a nossa margem de lucro e vai ver quanto tempo eu vou ter o meu retorno do investimento, né? Tal. E daí, se eu implantar essa tecnologia, eu vou evitar multas? Eu vou evitar ser sobretaxado? Existe alguma condicionante que talvez seja um benefício econômico de eu implantar essa nova tecnologia? Aí depende de cada caso, né? De situação, do município e tal. Dos benefícios econômicos, ótimo, né? Tem um custo aqui de disposição de resíduos de R$ 89 mil para 46 mil. Custo aí de 47% de novo. Então pensem só, vocês são contratados, em um ano de implantação lá vocês têm uma redução anual de R$ 42 mil. Isso ótimo, né? Você já está mostrando que valeu a pena contratar, né, os seus serviços. Isso pode ser mensal, pode ser anual, né? Depende de cada situação. Só na redução de compra de matéria-prima já são R$ 80 mil. Somando-se os dois, estamos ali R$ 120 mil ano ou mês, depende da produção. Né? Já é um valor considerável para justificar a sua permanência na empresa. Né? Na sequência, seleção daí das oportunidades, a gente vai... Meu Deus do céu! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na seleção das oportunidades viáveis a ser implantadas, a gente vai precisar criar uma lista de oportunidades. O que fazer, qual vai ser o foco mais ambiental, mais econômico, tentar balizar cada uma delas, né? Considerando, né, todas, pode ser ponderada ou não, tu pode dar eu quero que pese mais o meu eixo econômico, eu quero que pese mais o meu eixo técnico, né? E deixe por último o nosso eixo ambiental, ou vice-versa, né?
Vai depender muito de qual é o perfil da empresa e da equipe que está fazendo a análise, né, dessa implantação aqui. As oportunidades, né, que não foram selecionadas ficam armazenadas para depois. Talvez neste momento elas não possam ser aplicadas, mas no modelo subsequente pode se tornar mais interessante. Como ele é um sistema cíclico, a gente vai utilizar agora as principais. Quando essas principais forem implantadas e estiverem funcionando, as subsequentes acabam sendo escolhidas, né? Aí entra aquela nossa matriz de interação novamente. Na implementação, temos lá 4 passos: preparação do plano de implementação das oportunidades, monitoramento e avaliação de cada uma, e o plano de continuidade. Agora entra aquela parte mais clean, né, de como a gente vai instaurar esse sistema dentro da nossa empresa. Já definimos, né, todos os nossos indicadores, já observamos ali quais são os mais importantes, né, e viáveis para a nossa empresa. Agora a gente precisa implementar. Como é que a gente vai fazer isso? Na preparação lá do plano. Primeiro, descrição do plano. Como é que eu vou iniciar? Como é que eu vou começar a implantar o meu programa de produção mais limpo? Quais são os objetivos? Quanto eu pretendo, né, reduzir do meu consumo de água, de matéria-prima, de energia e tal? Qual que vai ser a duração? Quando que eu vou avaliar? Qual vai ser meu período de monitoramento, né, de implantação? Ação, quem são os responsáveis? Quais são os prazos, né, como a gente tinha já comentado também? Quais são os recursos, né? E aí entra recurso humano, se vou precisar de mais pessoas, vai ser o pessoal do ecotime ou mais, né? Ali. Se vão ser financeiros, quanto eu vou precisar de investimento, de materiais, eu vou ter que trocar equipamentos, vou precisar de sistemas de medição, como é que vai ser a minha logística de implantação desse processo? Como eu vou preparar a minha equipe para conseguir fazer essa implantação aqui? Eu vou precisar de um treinamento, eu vou precisar de reorganizar o sistema. Como é que isso vai funcionar depois? Como eu vou monitorar? Eu vou ter um sistema automático, eu vou ter um funcionário, sei lá, a Odete aqui, que vai fazer a medição da quantidade do consumo de água, a Margarete vai monitorar o consumo energético de cada setor, o Jorge vai focar na geração de resíduos e assim sucessivamente. Como vai ser elaborado esse sistema de monitoramento aqui das ações? E aí, né, estabelecendo isso aqui, a gente executa, segue o nosso cronograma, tenta ver se a gente consegue atingir os nossos objetivos, sempre, né, com reuniões periódicas, né, de análise, de avaliação, para que não se perca, né, aquele foco inicial de avaliação, né, do processo. A gente precisa ter constantemente um monitoramento do desempenho, né, para saber se os resultados esperados estão sendo atingidos ou não. Se não estiverem sendo atingidos, já uma avaliação prévia do que está acontecendo errado, para ver se a gente consegue já adaptar, ou se vai ter que ficar para análise posterior, talvez, né? Estabelecemos aí qual que vai ser o parâmetro, né? Frequência, o período e o responsável de cada um desses parâmetros, né? Desses objetivos. E simplesmente ver se está dando certo ou não está dando certo, né? É um monitoramento constante. Quais são os problemas e as barreiras que vão ser observadas durante a implementação? A gente está observando isso que não estava planejado anteriormente? Como eu posso, talvez, passar essa barreira? Ou readequar meu planejamento para essa barreira? Ou talvez eu só vou conseguir mudar essa barreira quando a gente terminar o nosso ciclo de avaliação. Aí depende muito de cada situação, né? Talvez vai ser necessário investimento, que você não tem orçamento agora e vai ter que ficar para sequência. Ganhos indiretos. Como que vai funcionar? Temos lá melhoria de relacionamento com a vizinhança, tu começou a consumir menos água, tu começou a gerar menos ruído,
tu teve menos emissões atmosféricas, a qualidade do ar do entorno ficou melhor. Então, nossa, legal, a vizinhança começou a gostar. O órgão ambiental percebeu que você está agindo de boa fé, você quer realmente fazer a diferença, então ele acaba, né, te complementando, né, te dando incentivos. Isso vale desde a parte de licenciamento e coisas do tipo, certo? Né? O aumento também da conscientização ambiental dos funcionários, no momento que eles percebem que o gerenciamento de resíduos é importante, que o consumo racional de recursos aí entra, né, alimentos, energia, água e tudo mais, eles começam a levar essa visão para casa, então a gente acaba disseminando essa melhora, essa avaliação, né, da produção mais limpa como um todo, né, da gestão ambiental e tal. O plano de continuidade, né, que a gente sabe que, assim como no processo de gestão ambiental, o programa de produção mais limpa ele é um ciclo contínuo, né, ele segue um modelo PDCA, né, o Plan, Do, Check and Act. No momento que a gente termina a ação e avalia, a gente precisa retornar, né, para tentar melhorar constantemente, não pode ficar estagnado, né? Como é que eu vou documentar, fazer meu relatório final, entregar isso lá para a direção? Eles precisam avaliar, realmente está funcionando o meu programa de produção mais limpa. Ou não, olha, não estou atingindo meus objetivos. Por quê? Porque não foi liberado os recursos necessários para a gente ter melhorias significativas. No momento que tal equipamento chegar, a gente vai ter melhorias significativas, certo? E daí, claro, experiências que a gente observou de mudanças, os colaboradores, a administração, o que eles viram diferente, o que eles acharam que valeu a pena, que foi legal, ou que também não deu certo, né? Para a gente, quando voltar a esse ciclo, a gente conseguir reorganizar todo o processo, certo? E desenvolver as novas oportunidades na sequência. Caso o programa não tenha alcançado os resultados esperados, bom, daí a gente deve reavaliar todas as etapas que a gente fez, né, o que a gente avaliou inicialmente. Por que isso não deu errado? Qual foi a nossa falha? Não conseguimos observar algum elemento? Foi uma falha de identificação, de avaliação, de pessoal? Por que isso aconteceu? Qual foram as causas dos insucessos, né? Quais são as nossas medidas corretivas para mudar isso? E de novo, né? Volta para o início e reinicia o processo. Voltamos no PDCA do processo. Um exemplo aqui de implantação. Temos ali as indústrias home. Ela tinha grande geração de areia de fundição, 1.000 toneladas por mês de areia de fundição. E essa areia é uma areia fenólica, né, bem complexa de disposição, é um resíduo classe 1 e tal. Custo R$500 mil ano de gasto de disposição. Muita grana, muito dinheiro, muito investimento. O que eles fizeram então? Medidas. Pensaram, trocaram a resina fenólica, né, utilizada no processo para agregar a areia, né, no molde e tal, para uma resina furânica, né? O que isso acabou gerando, né? Fazendo com que eles pudessem reaproveitar a areia já utilizada. Então, aumentava o meu processo de reuso daquela areia. Consequentemente, vai acabar reduzindo o meu consumo de matéria-prima inicial, certo? Muito, muito legal a ideia da empresa. Um investimento para trocar da usina fenólica para a resina furânica, R$50 mil. E tu pensa, olha, não, realmente é um investimento interessante, né? R$50 mil. Então, quais foram os resultados alcançados com a troca dessa resina? Uma redução, né, daquelas 1.000 toneladas que eles precisavam descartar, agora se transformando de 200 a 300 toneladas mês, né, dependendo da produção. Uma economia de R$1 milhão ano. Uma redução daí da compra de areia e também a redução da disposição no aterro. Isso acabou gerando uma grande economia para a empresa. Basicamente, então, pessoal, quando a gente vai fazer o processo lá de aplicação da nossa produção mais limpa, a gente acaba iniciando
por esse ciclo básico aqui. O marketing, né, a divulgação de qual que é a ideia, como vai ser a proposta do projeto de produção mais limpa, quais são os benefícios e tudo mais, organizando essa ideia de venda, né, do seu projeto de produção mais limpa, né. Você precisa com isso comprometer a tua direção. Você tem que pensar o seguinte: você não pode simplesmente esperar que as pessoas comprem o teu produto. Você precisa vender o seu produto. Então, a ideia de conhecer todo o processo ajuda muito para você conseguir convencer a alta direção a comprar, né, esse projeto de produção mais limpa. Na sequência, a gente tem daí, com a empresa, né, comprometida, com os funcionários comprometidos, a gente faz todo o processo de diagnóstico, né, de verificação dos processos e tudo mais. Estabelece, né, a nossa declaração da política de produção mais limpa que a empresa vai fazer, né, dando uma visão de como a gente vai implantar, e a gente inicia o projeto. Ótimo, vamos iniciar, a gente vai fazer a organização do nosso projeto, a gente vai avaliar todos os nossos indicadores, as nossas opções aqui de produção mais limpa, né? Baseado naqueles índices, na nossa geração de efluentes, de resíduos, de consumos e tal. A gente vai fazer a nossa avaliação de viabilidade técnica, né? Se está dentro do orçamento, tanto técnica, ambiental ou econômica, né? A gente precisa fazer constantemente relatórios de avaliação, né, para saber se está funcionando ou não. A gente vai fazer a implementação do projeto, né, e as medições ao longo do período. Na sequência, a gente vai ter o nosso relatório final, a análise crítica da redireção, onde eles vão dizer: nossa, muito legal o seu trabalho, ou saia daqui, né, não queremos mais que você trabalhe conosco. Claro, né, não tão radical, pode trabalhar nesse meio termo também. Terminando isso, qual vai ser a nossa sequência? Como é que a gente vai iniciar o projeto novamente? Quais são os pontos que a gente vai focar na sequência do elemento? Ok? Bom, pessoal, essa aqui é a nossa aula 4, tá? Da disciplina de produção limpa e mais limpa. O que a gente viu hoje foi um pouco da parte de avaliação e implementação do programa de produção mais limpa dentro da empresa. Valeu, até mais!